Bom dia, meus irmãos. Que Deus os abençoe nesta manhã. Agora, através da exposição da sua palavra, eu quero pedir aos irmãos que abram a epístola de Paulo ao Timóteo, capítulo 3. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao verso 13. Já consta no nosso boletim, foi avisado na semana passada, e já consta no nosso boletim, inclusive o edital de convocação para a nossa assembleia que será realizada no próximo mês. E em face desta assembleia, cabe-nos iniciar agora um processo de preparação, de instrução da igreja. E o texto que nós estaremos lendo e explicando nesta manhã tem exatamente esse objetivo de trazer instrução à igreja quanto à necessidade de eleição de oficiais para a nossa igreja. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao verso 13. O texto diz assim: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nesta manhã te damos graças pela tua misericórdia que nos sustenta e também pela tua palavra que nos guia. E oramos neste momento para te pedir, Deus, que nos dê a compreensão desta palavra. Nós desejamos, ó Deus, entendê-la e desejamos obedecê-la. E que o Senhor possa usar as nossas vidas, nos preparando já para a assembleia que se aproxima, a fim, ó Deus, de procedermos de modo bíblico, observando aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém, Senhor. Meus irmãos, a Confissão de Fé de Westminster, que é um documento que expressa a doutrina adotada oficialmente pela Igreja Presbiteriana do Brasil, no capítulo 30, parágrafo 1, diz o seguinte: O Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela. O Senhor Jesus confiou o governo da sua igreja às mãos dos oficiais delas. Assim, cremos com base em diversas passagens bíblicas, como Isaías, Atos, 1 Coríntios, 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, onde nós encontramos passagens que dão força a esta afirmação, que o Senhor exerce governo na igreja através dos oficiais eleitos por ela. Contudo, a palavra de Deus nos ensina que tais oficiais, antes de serem eleitos, precisam aprender algumas qualificações, ou atender algumas qualificações, sem as quais representam muito mais interesses humanos do que interesses divinos.
Então, os oficiais a serem eleitos, a fim de exercerem o diaconato ou o presbiterato, a fim de exercerem o governo, ou expressarem o governo de Deus dentro da igreja, devem ser escolhidos mediante os critérios que o próprio Deus estabeleceu. E se não observarmos esses critérios, o que acontecerá é que teremos lideranças na vida da nossa igreja que seguirão mais as inclinações da sua carne do que as inclinações do Espírito de Deus. E o nosso objetivo aqui, portanto, será de expor essas qualificações bíblicas exigidas para o pleno exercício de oficiais na igreja do Senhor Jesus, seja do presbiterato, seja do diaconato, e assim oferecer instruções para o período de indicações de seus nomes, que inclusive começa hoje. Olhando um pouquinho aqui a respeito do contexto desta epístola, esta epístola ela é classificada como uma epístola pastoral, porque se trata de uma correspondência pessoal do apóstolo Paulo, como pastor, a um outro pastor. É uma palavra de pastor a um pastor. Timóteo foi um jovem pastor na cidade de Éfeso, provavelmente ele não tinha mais de 40 anos de idade, que Paulo diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. No exercício do seu ministério, não permita que ninguém te despreze por ser jovem. E o jovem, dentro da cosmovisão aqui do apóstolo Paulo, a cosmovisão judaica, era aquele que estava até o limite de 40 anos. Por isso, possivelmente, Timóteo, pastor de uma importante cidade da Ásia, não tinha certamente mais de 40 anos. Paulo escreveu primeiramente para motivá-lo a perseverar na fé. Nós sabemos, conhecendo a epístola, que Timóteo, ele passou por muitas pressões ministeriais. Por isso, aí no capítulo 1, verso 18, Paulo diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Combate, vigie, para que você não entre pelo mesmo caminho dos demais. Paulo, portanto, já no início da epístola, está aqui motivando Timóteo a perseverar na fé, e ele dá também instruções quanto à organização e os cuidados com a igreja, capítulo 3, versos 14 até o verso 16. Ele diz no verso 15, para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, Paulo, primeiramente, escreve com esse propósito de tanto orientar Timóteo na sua vida piedosa, como também orientar Timóteo quanto às necessidades de colocar em ordem as coisas na igreja. Então, dos capítulo 2, verso 1, até o último verso aí do capítulo 3, verso 13, nós temos várias instruções de Paulo quanto a essa necessidade de colocar as coisas em ordem. É curioso que do capítulo 2, verso 1 ao verso 8, a primeira instrução que Paulo dá a respeito da necessidade de colocar em ordem as coisas na casa de Deus é quanto à necessidade da oração. Ele diz para Timóteo, em primeiro lugar, verso 1, que a necessidade de orar por todos, indistintamente. Verso 2 ao verso 7, orar pelas autoridades civis, e verso 8, a necessidade de orar em qualquer lugar, levantando, como ele mesmo diz, verso 8, mãos santas, sem ira e sem animosidade. Orar, primeiro dever da igreja, em si tocando as necessidades que ela tem de colocar em ordem todas as coisas. O primeiro dever da igreja é a oração. É pedindo a Deus, é se humilhando na presença de Deus, é derramando a sua alma diante dele. A partir do verso 9 do capítulo 2, Paulo agora vai dizer como as mulheres devem lidar com essas questões relacionadas com o governo dentro da igreja. Primeiro, elas devem se vestir com modéstia, verso 9 ao verso 10. Verso 11 ao verso 14, aprender em silêncio e submissão. Verso 12 ao verso 14, não exercer a autoridade de homem.
Verso 15: se preservar na fé, no amor e na santificação com bom senso. Então, a partir do capítulo 3, verso 1 ao verso 13, Paulo agora se concentra em instruir os homens, como eles devem lidar com aquilo que ele vai dizer dos versos 14 ao verso 16. Como os homens devem lidar com essa necessidade de tratar com ordem as necessidades da igreja. Estou dividindo esse texto, verso 1 ao verso 13, basicamente em duas partes, que são óbvias. Verso 1 ao verso 7, quando ele orienta os homens que almejam o episcopado ou o presbiterato na igreja, e dos verso 8 ao verso 13, as orientações de Paulo agora a respeito dos diáconos. E todas essas instruções de Paulo naquele período a Timóteo servem para nós ainda hoje, se quisermos ter à frente da igreja homens verdadeiramente piedosos e obedientes à santa palavra do Senhor. Então, o verso 1 ao verso 7, quando Paulo aqui dá instruções a respeito das qualificações que os bispos ou presbíteros da igreja devem possuir. O verso 1 diz o seguinte: fiel é a palavra. Paulo, antes de descrever a função e qualificações daqueles que desejam um oficialato, ele declara: fiel é a palavra. Ele repete isso no capítulo 4, verso 9. Ele diz o seguinte: fiel é esta palavra e digna de inteira exortação. Paulo está enfatizando a palavra e, em função da palavra, o que os homens devem fazer, como os homens devem se portar, como os homens devem funcionar na casa de Deus. Mas o foco do apóstolo Paulo está aí, no início do capítulo 3, fiel é a palavra. Essa introdução é, na verdade, o parâmetro e a causa do oficialato na igreja. Ou seja, porque é fiel à palavra, aqueles que exercem qualquer função relacionada a ela devem ser fiéis, e isto explica o rigor das qualificações que Paulo lista, tanto aos bispos ou presbíteros, quanto também aos diáconos. Ele diz: se alguém aspira ao episcopado, o episcopado aqui se refere ao mesmo ofício de presbítero no Novo Testamento. A palavra episcopo significa supervisão e está relacionada a uma pessoa que ocupa a função de superintendente, que olha o todo do povo de Deus. Ele não representa um grupo e ele não observa apenas um grupo. Ele é aquele que trabalha, que funciona observando o todo, e assim ele cuida, acompanhando as necessidades do todo na casa de Deus. Esta palavra episcopo, ela está relacionada basicamente com a autoridade espiritual ao dar atenção, cuidado e também corrigir aquilo que na sua visão sobre a igreja é percebido como necessidade. O termo presbítero tem antecedentes judaicos e enfatiza a dignidade do ofício, ao passo que bispo ou episcopo, superintendente, de origem grega, enfatiza a responsabilidade do ofício, a saber, cuidar dos outros. As duas palavras são usadas no Novo Testamento, se tratando do mesmo ofício na igreja. Paulo diz: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Os verbos aspirar e almejar se encontram em paralelo e se referem ao desejo pelo oficialato, aqui qualificada como excelente obra. Paulo não enfatiza o cargo em si, mas o trabalho que ele exige. Essa obra maravilhosa, nobre, excelente, é um trabalho honroso, digno, porque se relaciona com o próprio ministério de Cristo na igreja. Cristo é quem governa a igreja, Cristo é quem exerce o pastoreio na igreja, e Cristo, nessa autoridade, usa homens que almejam, que desejam participar, cooperar e servir à vontade de Deus na igreja. Então, a seguir, Paulo lista 15 qualificações exigidas daqueles que aspiram ao episcopado. Sua intenção é instruir que o desejo não é determinante para aqueles que ocuparão algum ofício na igreja, simplesmente desejar, e sim complementar a essas qualificações. Você deseja, mas as qualificações precisam acompanhar esse desejo
de ocupar tão nobre função. Não me refiro aqui apenas ao cargo, mas tão nobre função na casa de Deus. Então, o verso 1 ao verso 3, nós temos aí 12 qualificações. As primeiras qualificações são 15. Veremos agora na primeira parte 12 qualificações que ele aqui dá com respeito ao caráter pessoal, as qualificações pessoais daqueles que almejam o episcopado na casa do Senhor. Verso 2 e verso 3. Ele diz que tem que ser irrepreensível em primeiro lugar. Alguém cuja índole, cujo caráter não seja passível de repreensão, porque goza da confiança moral no meio do povo de Deus. Esposo de uma só mulher. É claro que naquela época era comum, especialmente no ambiente grego, o homem ainda ter mais de uma mulher. Paulo está aqui lançando o padrão a partir daquele momento. O homem tem que ter apenas uma só mulher. Tem que ser temperante, tem que ser sereno. Ele não pode ser uma pessoa descompensada emocionalmente, porque o líder, o oficial na igreja, lida com gente. E lidar com gente, todo mundo sabe, não é uma tarefa simples. É uma tarefa extremamente complexa, que exige muito da saúde emocional de quem ocupa tal função. Então, Paulo está dizendo, tem que ser uma pessoa temperante, não pode ser uma pessoa que vai perder o controle de si muito facilmente. Ele tem que ser sóbrio. Quando as pessoas estão agitadas, confusas, estão perturbadas, o oficial tem que ser aquele que traz o equilíbrio, que traz o bom senso, que traz a moderação, a ponderação, que não entra nas provocações, que calcula muito bem as suas palavras. Tem que ser uma pessoa sóbria. Tem que ser modesto, humilde, hospitaleiro. Naquela época não tinha hotel. Então você viajava de um lugar para o outro na confiança de que ao chegar na cidade, batendo na porta das casas das pessoas, alguém abriria a porta e te receberia. O oficial aqui, trazendo para o nosso contexto, é aquele que é generoso em acudir à necessidade dos outros. Essa é uma qualificação clara do apóstolo Paulo aqui para aqueles que almejam exercer o episcopado. Tem que ser apto para ensinar, porque ele vai exercer governo espiritual, ele tem que estar preparado para dar respostas bíblicas àqueles que lhe inquirirem. Não pode ser dado ao vinho, alcoólatra, viciado no álcool, né? Aquele que deseja o episcopado não pode desejar o álcool, porque as duas coisas não andam em comunhão. Como você pode ser sóbrio se você é controlado pelo vício do álcool ou qualquer outro vício? Não pode. Não pode ser violento. Imagina um presbítero aqui na igreja pegando o irmão aí e descendo o cacete nele. Né? Não pode ser violento, nem aqui na igreja, nem lá na sociedade, nem dentro de casa. Tem que ser uma pessoa não violenta, diz o apóstolo Paulo. Porém, cordato, o contrário aqui de violento. Alguém simpático, educado, ponderado nos relacionamentos. Inimigo de contendas. Chega, percebe um burburinho ali, uma confusão. Ele tem que ter habilidade de caráter, que isso é uma questão de caráter, de chegar num ambiente como esse, numa situação como essa, ao invés de aumentar a crise, ele tem que diminuir a crise. Então, se a pessoa conhecida entre nós já tem a habilidade de chegar num ambiente onde as dificuldades estão sendo tratadas, e ele chega e incendeia a crise, ele, segundo a qualificação de Paulo, não está preparado para o episcopado. Então, ele tem que ser aquela pessoa que seja inimiga de contendas e não avarento. Tem que ser financeiramente generoso. Tem que ser uma pessoa desapegada do dinheiro. Tem que ser uma pessoa desapegada de bens materiais. Ou seja, tem que ser uma pessoa abnegada, generosa, bondosa de coração. Essas são, portanto, 12 qualificações, passadas aqui rapidamente, que Paulo dá no tocante ao caráter pessoal daqueles que almejam o episcopado. 13ª qualificação, agora no tocante à família, isso está no verso 4 e no verso 5. Paulo diz: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
A lógica do apóstolo Paulo salta aos nossos olhos como algo absolutamente óbvio. Se você não consegue, ou se o homem não consegue pastorear espiritualmente uma realidade menor do que a igreja, ele obviamente não vai conseguir pastorear a igreja, que é muito maior e que as responsabilidades e as tensões, as demandas são muito maiores. Então a lógica do apóstolo Paulo tem que ser alguém que tenha os seus filhos, a sua esposa, sendo pastoreadas com disciplina, com rigor. Alguém que seja pastor da sua casa em primeiro lugar. Se não é pastor na sua casa, se não governa bem a sua casa, não está preparado para governar, exercer governo na casa de Deus. Ele traz, então, do verso 2 ao verso 3, 12 qualificações em relação ao caráter pessoal. Verso 4 ao verso 5, uma qualificação em relação à família. Agora, uma qualificação espiritual, vamos chamar assim, no verso 6. Diz o apóstolo Paulo, verso 6, não seja neófito. A palavra neófito, ela é uma palavra grega formada por duas palavras. Uma, aquilo que é curto, o outro, raiz. A ideia de Paulo aqui é que não pode ser como uma planta com raízes curtas. Uma planta com raízes curtas, ela facilmente é arrancada. O vento remove aquela plantinha. Tem que ser alguém com raízes profundas. Nós falamos mais popularmente entre nós, tem que ser aroeira, tem que ter o couro grosso, tem que ser gente de fibra. Não pode ser gente neófita, e aqui nós não estamos falando de idade cronológica. Não confundamos maturidade com idade cronológica. Nunca foi assim no passado, não foi assim no passado, e ainda não é assim. Maturidade, à luz das Escrituras, tem a ver com a relação do nosso caráter com o caráter de Cristo. O fato de termos muita idade, estarmos avançados em idade, não significa naturalmente que somos maduros espiritualmente. Então tem que ser alguém de fibra, alguém que tenha maturidade, não pode ser neófito. Por quê? Paulo diz no verso 6, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Lá em Provérbios nós lemos que a soberba precede a ruína. E esse preceito, essa lei divina, essa lei espiritual, ela se aplica especialmente a líderes, que se ensoberbecem no ministério e começam a achar que as coisas estão caminhando muito bem por causa dele. Nessa soberba, ele incorre nas tentações, nas ciladas do diabo. E cai. Porque a obra é sempre de Deus. E Cristo é sempre o governante supremo da sua igreja. Não é o pastor Erickson, qualquer pastor auxiliar, ou qualquer presbítero ou diácono, que determina pelo seu trabalho o crescimento da igreja, a saúde da igreja. Todos nós somos meros servos na presença do Senhor. Só isso. Apenas servimos. Quem governa, quem cuida é o Senhor, e todo louvor e toda honra devem ser tributadas a Ele. O líder aqui, segundo o que diz no verso 6, ele não pode ser imaturo, de achar que as coisas que acontecem na igreja é por causa da intelectualidade, por causa das habilidades, ou talvez por causa da suposta experiência dele. Na verdade, é sempre do Senhor, e ele não pode ser imaturo de pensar o contrário para não incorrer na condenação do diabo. Verso 7, qualificações agora quanto à comunidade. Esta é a 15ª qualificação que Paulo dá aos presbíteros, aos episcopos. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Agora Paulo não está falando da igreja, está falando do que as pessoas fora do ambiente da igreja falam, pensam, veem, se relacionam, lidam com este homem. Como é que é a vida pública dele? A fim de não cair, veja mais uma vez, no opróbrio ou na humilhação e no laço do diabo. Uma vez eleito, a soberba e o mau testemunho podem fazer com que este homem caia na humilhação moral. Não é ele que diz ser
o líder espiritual na casa de Deus, veja como ele está lidando agora com os negócios, veja como ele está lidando com a palavra, veja como ele está lidando com as pessoas, os seus funcionários, seus patrões. Isto vira escândalo para o Evangelho e ele se torna objeto de opróbrio, de injustiça, de humilhação e cai, portanto, no laço do diabo. Não nos enganemos, o diabo, inimigo das nossas almas, é inimigo da igreja do Senhor. E para destruir, entre aspas, a igreja, ele atinge principalmente a liderança. É como um piloto de avião. Antigamente, a gente via no ônibus, né? Não sei se tem hoje, tem tempo que eu não ando de ônibus, que diz assim, né? Não converse com o motorista, porque se ele se distrair, todo mundo que ele está carregando vai se desviar do caminho com ele. Imagina um piloto que desmaia, piloto de avião. Então, o diabo sabe muito bem onde atingir estrategicamente a igreja. Ele vai no pastor, ele vai no presbítero, ele vai no diácono. E tem este homem a necessidade de ser vigilante quanto a essa qualificação pessoal, de ter e de manter um bom testemunho para não cair no laço do diabo. A partir do verso 8 até o verso 13, agora Paulo desvia um pouquinho o seu foco e mira naqueles que almejam exercer o diaconato na igreja. Verso 8 ao verso 13. Esta segunda parte do texto descreve as qualificações exigidas do segundo oficial na igreja, o diácono. A palavra diácono, muito antes de significar um cargo institucional, se referia à pessoa do servo, cuja função era restritamente a de socorrer os crentes em necessidade. Apenas isso, não era um cargo, era apenas uma função voluntária em direção àqueles que passavam necessidade. Esses eram servos. Tal oficial é tão importante que as qualificações exigidas são tão altas quanto as exigidas do bispo ou presbítero. A partir de Atos 6, texto que nós analisaremos aqui no próximo domingo, os diáconos foram eleitos para garantir que os apóstolos e presbíteros tivessem condições adequadas para se concentrarem no pastoreio espiritual da igreja, enquanto se concentrariam na administração e cuidados sociais dela. Por associação, Paulo diz o seguinte, verso 8, semelhantemente, ele não se referiu ao nível de autoridade na igreja, e sim ao nível de exigências para aqueles que, uma vez eleitos, exerceriam o diaconato. Portanto, ele instruiu basicamente as mesmas qualificações, e encontramos aqui 10 delas. Verso 8, nós encontramos 4 qualificações pessoais. Diz que tem que ser respeitáveis, de uma só palavra. Você prometeu, você vai cumprir. Você acordou, você vai cumprir. Você tem que ser uma pessoa que fale sempre a verdade. Se você é mentiroso, tem essa prática, você não está qualificado para o diaconato. Tem que ser uma pessoa de uma só palavra. Não inclinados a muito vinho. Em paralelo com o que Paulo exige dos presbíteros, Paulo não está aqui flexibilizando ou abrindo uma brecha para o diaconato experimentar e ficar se entregando ao vício do álcool. Da mesma forma, o diácono, ele não pode ser dado a muito no sentido de ser escravizado, de submeter a sua vontade aos desejos pelo álcool. Tem que ser uma pessoa que tenha isenção de qualquer vício, e aqui Paulo toca a respeito do vinho. Não cobiçosos de sorte da ganância. Paulo está aqui falando da relação do diácono com as ofertas. Quando você vai lá para Atos capítulo 6, você vê exatamente que era isso que o diácono fazia. Ele ajudava na distribuição das riquezas que eram depositadas aos pés dos apóstolos, a fim de atenderem às necessidades dos santos. Uma pessoa que é gananciosa, que tem olhos no dinheiro, que ama o dinheiro, ela não pode se aproximar do dinheiro. Por isso Paulo diz, não podem ser cobiçosos de sórdida ganância. 3 adjetivos negativos: cobiça, sórdida e ganância. A ênfase de Paulo é que esse homem, ele não pode ser ganancioso, ou seja, ele não pode ser também avarento em paralelo com aquilo que é exigido do presbítero.
Qualificações espirituais, verso 9 ao verso 10. Diz o apóstolo Paulo: conservando o mistério da fé com consciência limpa. Gente verdadeiramente piedosa, tem que ser experimentados, ou seja, não pode ser também neófito, e tem que ser igualmente irrepreensível. Gente, dentro desse conjunto de qualificações que Paulo está tratando, observando o seu contexto, gente cuja fé, cujo testemunho espiritual cristão é gente irrepreensível. E aí ele vai para o verso 11 e 12, mostrando mais uma qualificação agora em relação à família. Ele diz o seguinte: da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Muitos, quando chegam aqui nesse texto, acreditam que Paulo está aqui permitindo o diaconato feminino na igreja. Por isso eu quero fazer, existem outras observações, quero fazer 3 observações apenas a respeito desse texto. Primeiro, que Paulo não se refere aqui a diaconisas, pois não há qualquer indício no Novo Testamento quanto à eleição de mulheres na igreja primitiva. Vamos começar pelo contexto. Notemos que depois de falar sobre as qualidades da mulher, disse: o diácono seja. Ele abre aqui um parêntese, fala a respeito da mulher, depois ele volta: os diáconos sejam. Porque ele não estava tratando das mulheres na mesma condição dos diáconos. Segundo, Paulo já havia dito que não permitia as mulheres exercerem autoridade de homem na igreja. Isso está claro aí a partir do verso 11 do capítulo 2. E no verso 12 ele diz: e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Paulo, isso aqui é assunto para muito tempo, né? Mas ele não está aqui dizendo que a mulher não pode falar nada. Ele está acentuando que na sinagoga, por exemplo, quando os homens iam falar, as mulheres não poderiam debater em respeito à autoridade que era exercida dentro da sinagoga. Ele está refletindo a própria cultura dos judeus. Tá? Então, a mulher não debata com o homem, como que desafiando a autoridade dele em relação ao ensino na igreja. Elas devem estar em silêncio, ou seja, quando o homem fala, ele está exercendo autoridade. Quando Paulo fala que a mulher tem que se manter em silêncio, ele não está dizendo que a mulher não pode falar nada. O significado do silêncio aqui significa se sujeitar àquilo que o outro está falando. Paulo está enfatizando a necessidade de submissão da mulher ao homem como autoridade. E isso reflete todo o ensino paulino no Novo Testamento e também, se formos expandir aí, para todo o Novo Testamento, quanto à atribuição da mulher desde a criação. Então, Paulo não está aqui desmerecendo a mulher, está apenas ensinando que a mulher ela tem uma condição de submissão em relação à autoridade de homem dentro da igreja. E essa autoridade está reconhecida nos bispos ou presbíteros e também nos diáconos. 3. Paulo aqui abre um parêntese, como fez no capítulo 2, verso 9 ao verso 15, para falar sobre as mulheres, a fim de instruí-las ao lado de homens, que pelo exercício da autoridade na igreja, passam a ser bem mais notadas, portanto precisam, como ele diz, da mesma sorte, cuidarem dos seus testemunhos, servindo como padrão às outras mulheres, honrando os seus próprios maridos. Então, as mulheres, os oficiais, elas alcançam maior preeminência, maior atenção da igreja, e elas, portanto, devem ter uma conduta dentro da igreja e fora dela, que sirva de exemplo às demais. Por isso que Paulo abre aqui o parêntese. Fechando o parêntese, ele volta agora para o verso 12. Marido de uma só mulher, que governe bem a própria casa, bem os seus filhos, e também a própria casa. 10 qualificações, e ele aqui, do verso 11 ao verso 12, nos apresenta 4 relacionadas aqui com aquele que aspira ao diaconato e que tem mulher ao seu lado. Ele deve ser marido de uma só mulher, que governe bem os seus filhos e a própria casa. Verso 13 termina mostrando as recompensas ou resultados por desempenharem bem o diaconato. O que esses alcançarão? Primeiro, justa preeminência. A honra vem pelo serviço a Deus e é atribuída por Deus, não pela articulação política nos relacionamentos, não pela motivação errada de agradar homens e não agradar a Deus. Se esses homens servem a Deus com integridade de espírito, o próprio Deus se encarregará
de dar a esses homens a honra, a justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Esses são os resultados que Paulo apresenta aqui no tocante a esses resultados daqueles que desejam e que aspiram também pelo diaconato, tendo em vista a fidelidade da palavra de Deus. Quero terminar, meus irmãos, trazendo aqui duas orientações, primeiro aos homens da nossa igreja. Deseje exercer a função do presbiterado. Esse desejo, ele é honroso. Verifique se atende às qualificações exigidas na palavra de Deus. Se sim, caso seu nome for indicado por algum membro da igreja, aceite a indicação e se prepare para essa tão nobre função de pastorear e assistir pessoas em suas necessidades. Não fuja, almeje. Esse desejo é legítimo, ele é natural, não há nada de errado nele. O desejo em si, por exercer esse ministério, observando as qualificações aqui, ou as motivações certas do presbiterato e do diaconato, é um desejo legítimo. Deseje isso, e se alguém te indicar, havendo esta coincidência do seu testemunho em relação às qualificações bíblicas, aceite a indicação. Aceite a indicação e confie na direção de Deus para a sua própria vida e para a vida da igreja. Agora, uma orientação para a igreja, que tem o dever de indicar nomes, observando os princípios da palavra de Deus. Primeiro, seja criteriosa na indicação de nomes para o oficialato na igreja, observando as qualificações exigidas para cada um. Lembre-se que as listas de qualificações são descritivas e não normativas para o oficialato. Nem todos são aptos para ensinar, como um professor de escola dominical, por exemplo. Mas todos devem ser aptos para instruir biblicamente pessoas em suas necessidades pessoais e firmes na defesa da fé evangélica. Não deixe de indicar nomes e de participar atentamente de todo o processo de eleição eclesiástica, porque esse processo é um processo abençoado e um privilégio que o Senhor nos dá de participarmos dos seus interesses, os interesses do seu reino na terra. Este é um dever e privilégio de todos os membros da igreja, todos os membros comungantes da igreja. Por fim, como Paulo começa o capítulo 2, nos dediquemos às orações pedindo que Deus realize a sua vontade e nos oriente na escolha daqueles que exercerão os ofícios do presbiterato e diaconato em nosso meio. Vamos orar, meus irmãos?